Aí beleza, aí contando a história que você me perguntou, é um cara que eu encontrei quando eu tava morando no Panamá, só um parênteses, então eu me mudo pro Panamá para um voluntariado numa fazenda de permacultura. Permacultura, Que uma é isso? explicação muito rápida, é um modelo de sociedade, é um projeto de design constituído por 2 australianos que desenham um modelo da gente conviver em sociedade de forma amigável com a natureza, para que a gente consiga produzir nossos alimentos, produzir casa, bens de consumo, sem precisar destruir a natureza e ainda podendo ajudar ela a se regenerar. Então é uma cultura regenerativa. Então, ao mesmo tempo que você produz alimento, faz a sua casa, você está ajudando a natureza a se recuperar. E aí existem várias técnicas, existem É apostilas bem mais sobre isso. profundo, né? É. Sim, entendi. Aí eu tinha curiosidade sobre esse tema, eu descobri que tinha uma fazenda na beira da praia, num lugar que tinha surf e que aceitava voluntários. Eu penso assim, Lugar caraca, perfeito pra mim. eu posso morar nesse lugar de graça, surfar essa onda e ainda aprender uma parada que pode ser muito bom pra mim e pro mundo e não precisa envolver dinheiro. E aquilo pra mim foi primeiro um estalo assim. E-mail. Eu sou jornalista, moro no Brasil, gostaria de aplicar pro voluntário. E os caras me curtiram e me aceitaram. E ali eu vivi 2 meses que me fizeram entender o quanto o dinheiro às vezes realmente pode ser desnecessário, porque até pouco tempo antes daquilo, eu trabalhava numa empresa, no final dessa eu já não gostava muito do trampo, para ganhar um dinheiro que não era tão abundante, para economizar esse dinheiro para uma vez por ano trocar por acesso à natureza, bem-estar, surf e pessoas incríveis. E agora eu tava trocando direto esse combo eu tava ganhando e eu tava pagando com 4 horas de trabalho numa fazenda, plantando alimentos e aprendendo sobre aquilo, porque esse projeto de voluntariado tinha a intenção mesmo de fazer com que as pessoas aprendessem e voltassem para suas casas. Falei, caraca, eu não preciso necessariamente do dinheiro para trocar aquilo que eu tenho por aquilo que eu quero. Aí eu vou para esse voluntariado. Eu tô um dia lá, eu tava na época com a Zizi, minha ex-namorada que você conheceu. Sim. E a gente tava lavando uma louça, saindo pra jantar num restaurante. E aí entrou um cara, sabe essas pessoas que em 5 segundos você já sabe que você vai ser amiga? Que a energia tá, mano, muito... Já bate o Aí santo, eu tava como se lavando a diz, louça né? aqui, eu olhei, e ele olhou. E aí, bro? E aí? Pum. Era um canadense com um brancão assim, fortão, com os dreadlock até o meio do braço, assim. Ah, como você chama? Aquela conversinha de hostel, né? Ah, o que você veio fazer aqui? Ah, vim passar um tempo. Ele falou que tava dormindo numa rede, negociou por $6 a diária pra dormir na rede. Porra, da hora. Ah, eu não tô pagando porque eu tô de voluntário na permacultura. Caraca, eu tenho muita curiosidade sobre permacultura. Inclusive, é assim que eu vejo meus dreadlocks. Eu sei que a permacultura fala sobre isso, mas os meus dreadlocks são uma representação de que só vai crescer na minha cabeça as ideias que eu regar e plantar. E aquelas que não me fazem bem, eu prefiro que nem cresçam. Cara, a conversa aprofundou pra 2 minutos de conversa pro cara. Esse cara sabe as paradas, hein? Pô, da hora, eu preciso comer, a gente se vê depois. Mas eu fiquei naquele negócio, pô, esse cara é legal. Aí a gente realmente ficou muito amigo, a gente acabou aprofundando bastante. Esse cara, inclusive, ele era seguidor do Bruce Lee. E isso vale até uma outra conversa, porque eu não sei muito do Bruce Lee, mas eu descobri que o Bruce Lee ele é um grande filósofo, assim. Ele, além de ator de Hollywood, Sim. ele é um excelente lutador de artes marciais, mas através das artes marciais ele cria uma filosofia de vida. Olha que interessante, nem imaginava. E isso acontece muito, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e já relaciona ela com o que a gente vê ela fazendo. E mal sabemos por trás de tudo, por exemplo, o assunto da dança, né? Mal sabemos que, o Lucas que é publicitário, não sabe, a gente nem imagina o que as pessoas vivem. Porque a gente também se identifica muito, né? Sim. E olha como esse exemplo do Bruce Lee conversa com as outras coisas que a gente falou. A gente super identificou o Bruce Lee, a figura do ator de Hollywood que dá umas porradas. Pra mim ele tava na mesma figura do Jack Chan. Sim. Graças a esse cara, eu descobri que o Bruce Lee, antes de ser ator de Hollywood, era um puta lutador. E ele só conseguiu ser um puta lutador porque ele segue uma filosofia de vida muito louca. Tem uma frase muito famosa do Bruce Lee, que inclusive remete ao nosso assunto da dança, que é Be Water, seja como a água. Cara, eu acho que dá pra gente desenrolar essa frase por horas, mas
o que eu entendo de principal desse conceito é solta a tensão que a gente coloca na vida e deixa fluir. Isso vale tanto pro seu corpo, então no caso do golpe, ele é muito menos assim, muito mais, sabe? Mas também na fluidez da vida, de entender que as coisas acontecem como elas acontecem. E o melhor não é trombar com os acontecimentos, é você fluir entre eles, passando pelo meio deles, sabe? Ninja e sorrateiro. Dá pra imaginar essa cena, né? Total. E esse cara, justamente por ser fã do Bruce Lee, ele trazia uma leveza mesmo, uma fluidez nos acontecimentos da vida dele e até no próprio corpo. Ele era fortão assim, mas quando eu via ele treinando, ele não tava levantando peso, ele tava dançando. Ele tava fazendo uns kata de arte marcial, tava meditando. Então ele era um cara que pra mim ele tava a um passo de flutuar. Caraca. Você sabe que você falou do Bruce Lee, eu lembrei de um grande atleta no Brasil que eu conheci na dança de salão, que é o Márcio Eugênio. Ele foi campeão pan-americano, acho que medalha de bronze, e parece muito distante, né, a luta da dança, e é muito curioso que ele entrou lá, não conseguia fazer o 2 para lá, 2 para cá. Ele entrou assim rígido, que a luta exige, né, essa técnica, essa precisão. E eu lembrei muito, agora que você falou do Bruce Lee, lembrei muito dele, de como ele entrou na dança de salão e ele, depois de anos, hoje ele é além de um grande atleta do Taekwondo, ele é um grande dançarino, assim como o Bruce Lee também, além da dança, além do... O Bruce Lee, ele não luta, ele dança. Eu acho que você tá muito certo em falar isso, porque a forma como ele traz essa ideia não é de lutar contra os acontecimentos da vida, é de dançar improvisando com os acontecimentos da vida. Por isso que ele fala que ele é como a água. A água, quando encontra uma pedra ou um obstáculo, ela faz assim, ela abraça e passa. Ela não precisa parar e desviar e pensar na estratégia de melhor sobrepor aquela pedra. Não, ela simplesmente se adapta imediatamente e flui, saca? É da hora a gente ter trazido esse assunto. Depois você me ajuda a voltar pra história da pirâmide lá. Sim. Mas eu fiquei com vontade de contar que o momento que eu tô na minha vida agora, que tá gerando uma cadeia de acontecimentos positivos na minha vida, começa exatamente no momento que eu começo a perceber, eu gosto muito de esporte, assim como você, que eu tenho um padrão de ser muito rígido na hora de fazer esporte. Então, eu tô jogando futevôlei, eu tô surfando, se eu me distraio, eu tô com as costas meio travadas e tô um pouco tenso. Quando eu olho um profissional surfando, o cara parece que tá dançando. Ele não tem tensão no corpo, ele só explode de tensão no momento da manobra, por exemplo. Mas a maior parte do tempo ele tá relaxadão como Bruce Lee, como água. Aí eu começo a trazer esse estudo pro meu corpo e perceber que esse padrão de rigidez não tá só no esporte. Às vezes eu tô assistindo televisão e eu tô com as costas meio fechadas. E isso me faz perceber que esse padrão de rigidez não tá só nas costas e também tá nas ideias. E essa rigidez não faz bem, né? Essa rigidez me faz querer ter controle do mundo, dos obstáculos, e não fluir entre eles. E eu começo a perceber que os sintomas disso são pensamento acelerado, medo e ansiedade. Diferente de momentos que eu já consegui viver uma leveza e eu simplesmente consigo entender que tudo é um presente da vida, por exemplo. Aí beleza, se eu quero flexibilizar essa rigidez que pega a minha mente, deixa eu começar pelo corpo, porque o corpo foi o primeiro a me apontar essa rigidez. Eu começo a fazer uma caminhada que eu quero praticar esporte soltinho. Eu começo a pensar assim, eu quero meu corpo soltinho. Uma época eu joguei tênis, a gente sabe disso porque a gente jogava junto. Eu percebia que de vez em quando eu acessava um padrão de movimento que eu quase não fazia força, eu só dançava. Cara, a bola ia como um míssil. E quando eu tentava fazer muita força, eu me cansava o dobro, eu rendia a metade em termos de rendimento e eu ainda aumentava muito a chance de lesão. Porque os movimentos ficam duros. Sim. E aí eu começo a desconfiar que eu posso voltar pra capoeira, que é uma coisa que eu fiz bastante na infância e na adolescência, que eu acho que pode ser um exercício do corpo soltinho. E eu vou pra Bahia buscar isso. E na Bahia eu não encontro a capoeira. Por incrível que pareça, o lugar que eu morava lá, que é uma comunidade holística e espiritual, mas com bastante influência do Sudeste, e por incrível que pareça até da Índia, porque tem muitos professores de yoga e tal, lá não é um lugar que tem capoeira, mas tem dança. E eu encontro a dança, e a dança começa a me fazer perceber... E que estilo de dança você... Mano, controlar?
A primeira vez que eu encontro esse conhecimento, toda sexta-feira tinha forró lá. Uhum. E aí eu vou dançar um forró, e eu meio que sei fazer isso por influência sua, que você me ensinou. Eu gosto muito de dançar forró. Mas aí eu começo a dançar com uma mulher, e ela fala assim pra mim, e aí, posso conduzir agora? E aquilo buga a minha mente. Eu tenho que virar a mão pra cá, e nesse exato momento meu cérebro congela, como se eu estivesse escrevendo pela mão esquerda pela primeira vez. Eu entendi que eu sei dançar forró, desde que eu, como homem, mostre a direção, que isso inclusive abre um aspecto social. E a partir do momento que eu preciso me entregar pra fluidez e pra condução de uma mulher, o meu corpo se enrijece. Mas essa mulher muito inteligente que é, fala assim no meu ouvido, se você relaxar e ficar na pontinha dos pés, você vai ficar mais leve pra mim. Que legal. Aí ela fala, relaxa, né? Quando eu fecho os olhos, me ajuda muito. Eu fecho. Mano, e daqui a pouco eu tô flutuando, irmão. Eu tô realmente flutuando. Eu começo a perceber que quando eu não tento dar os estímulos pro meu corpo meio que sabe o que fazer. Sim. E não tem mais atenção. Tem o corpo molinho. Falando tá especificamente da dança, isso é muito interessante que quando eu estou conduzindo, eu sempre falo para, no caso, a dama, não pense. Porque se você pensar e der o passo, você vai errar, porque às vezes não é o passo. Então, acredito que nessa experiência, você não pensar e se deixar levar. Se ela está conduzindo, não pense. Deixa fluir, né? Você percebe como parece que você tá dando uma lição de vida. Não é sobre dança que você tá falando. Isso vale muito pra vida, eu acho, né? Uhum. Quando a gente super racionaliza uma decisão, parece que ela vai ficando mais tensa e mais difícil. A cada novo pensamento, quando você entra naquela de... Quando você vê, já foi, caramba, eu fiz isso. As coisas dão mais certo. Pelo menos a minha experiência mostra isso. Aí eu fiquei muito mais curioso, eu achando que... Agora eu entendi que a dança poderia ser um caminho pra esse corpo levinho. E aí eu descubro um tipo de dança que era comum no lugar que eu morava, que comum não, mas que a galera tava começando a estudar, que chama contato e improvisação, que são da mão aqui. Que basicamente são duas pessoas que começam a se conduzir por aqui, e aí você pode conduzir com a mão, com o braço, com as costas, com a cabeça. Vai fluindo. Pode rolar no chão, pode um levantar o outro, mas é de condução mútua e de total improviso, por isso chama contato e improvisação. A única regra é que você tem que estar tocando pelo menos uma parte do corpo, e que tem que deixar fluir. Se você pensar, você não vai em lugar nenhum. Sim, e aí de começar a fazer essas aulas, eu comecei a realmente acessar o tal do corpo soltinho que eu estava procurando. E eu comecei, inclusive, a admirar a capacidade que o meu corpo tinha de improvisar. E de fazer umas paradas que eu tava me divertindo muito fazendo. Eu saía com a cabeça parecendo que eu tava em meditação, sabe? E isso me fez olhar com mais atenção para a arte, isso me aproximou muito de um amigo que chama Gael, que me ensina um pouco a cantar e a tocar violão também, como expandir formas de comunicar. Que legal. E por causa do Gael também eu me matriculo num curso de teatro que vem e consolida em mim essa ideia de comunicação e arte não é verbal, é não verbal. Se vira no como, mas não é na palavra que se comunica, sabe? E aí, é bem nesse momento que eu tô. Esse curso, por exemplo, eu fiz faz uma semana. Mas... Vertente de todo esse talento que você tem na sua essência, mas que tem várias formas aí de você expressar e desenvolver, né? É. E eu acho que esse curso de teatro falou muito sobre... Você vai comunicar de qualquer forma. Então vamos pensar no modelo do ator, por exemplo. Se um ator sobe no palco com medo... Ele pode ser muito bom em técnicas para tentar disfarçar o medo, mas se ele está sentindo medo, esse medo vai ser comunicado e vai ser sentido pela plateia. Então ele que assuma esse medo, por exemplo, se ele não conseguir se desapegar. Mas parar de a gente compreender que a gente não vai conseguir disfarçar. Se tá na gente, tá comunicando. Sim. Né? Então por isso que é legal a gente pensar muito nas nossas intenções e não tanto nas nossas ações. Porque elas que vão gerar o impacto da comunicação, né? Perfeito.